que é kavaná? Intenção, ok, isso é o que é mais traduzido. Mas Rashi, ele não diz que é intenção. O que Rashi diz que é a kavaná? Como é que ele traduz a kavaná? Vocês lembram? Rashi, ele explica que kavaná é também a tradução, ou seja, entender corretamente as palavras também é ter kavaná. A gente não vai discutir, existe marloca, existe gente que diz que kavaná na verdade é o quanto você balança quando você está cantando, é quanto você chora, quanto você fala alto, e tudo isso é da alahá. Você tem que sim fazer as brachot, as bênçãos em voz alta, não estou falando escandalosamente gritando, tá? Mas em voz alta, audível, e também sabendo a tradução das palavras. Então é importante você em casa ter um dicionáriozinho, ou então ver a respectiva palavra. Às vezes dá para você traduzir. Você olha aqui e fala o seguinte: o que é shomer? Shomerei? Ah, vem de shomer, que é guardar, reconhecer essa palavra. O que é halelim? Halelim? Ah, halel eu lembro, aqui do lado está falando que é louvor, então eu já sei que é, entre aspas, louvor e tal. E assim você vai também aprender hebraico com os cânticos também. Então é bom você treinar também a sua kvaná, tá bom? Vamos lá. Por esse motivo, os Rechamim daquela geração instituíram 8 dias a partir do dia 25 de Kislev. São os dias de júbilo da rituação de Halelim. Durante as 8 noites, são acesas velas após escurecer, junto à porta para expor a divulgação do milagre. Então, olha só, outra alahá também. Quando a gente for acender a Hanukkah, aonde que ela fica acesa? Perto da porta. Eu estava lendo um comentário sobre a alahá da Hanukkah, e tinha uma discussão hoje em dia se era para fazer realmente perto da porta, se a pessoa tem apartamento, ou se não, qual é o motivo disso. O motivo, na verdade, é para que outros Yehudim, para que seja um testemunho que ali é uma família judaica. Então, para que os Yehudim vejam e lembrem do milagre contra a assimilação. O que diz lá em Mishlei, que a gente usa muito essa frase aqui sobre a Torá? Que ner mitzvah vetoraor? O que significa isso? Isso. O mandamento é uma lâmpada, é uma vela, e a Torá é o quê? A luz. Então isso é para relembrar que a Torá está sendo vivida naquela casa. Então o que acontece? Dentro de Mishlei, Provérbios, que fala isso, que a Torá é a lâmpada, os mandamentos são a lâmpada, a vela, e a Torá é a luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, para lembrar disso, a gente coloca a vela, a lâmpada, perto de onde pessoas possam ver. Por exemplo, perto da janela. Ah, mas se a minha janela tem mais de 20 amot, tem mais de 10 metros, o que eu faço? Aí há discussões se precisa ou não precisa. Você pode colocar, mas não precisa, tá? Se tiver mais de 10 metros a sua janela da sua casa, tá? Mas, por exemplo, aqui, embora seja alto, dá para as pessoas verem na rua. Ah, mas e se apagar? Não tem problema, tá? Agora a grande questão é melhor proteger, mas se der para as pessoas verem, acende e tal, se apagar não se preocupa, tá? Talvez pode até acender de novo, mas você já saiu da obrigação, tá bom? Essa é a alahá. Ah, mas aqui, por exemplo, aqui tem uma vantagem. Qual a vantagem? Ali perto da porta passam muitos Yehudim, que são a gente, pessoas que moram aqui perto. Pode acender perto da porta aqui? Pode, porque vai ter pessoas que vão estar vendo também. Então, essas são as alahot. Você tem que botar próximo de onde pessoas possam ser impactadas e verem que tem uma Hanukkah acesa ali, tá bom? Vamos continuar aqui. Durante todas as 8 noites acesas as velas após escurecer, junto à porta para expor a divulgação do milagre, menos em Shabat, porque no Shabat não pode acender fogo. Esses dias são chamados de Hanukkah, um acrônimo a eles sossegam no dia 25, porque eles sossegaram da luta contra os seus inimigos. Há uma outra interpretação para a palavra Hanukkah, que significa inauguração, ou Hanukkah Tamishbeach, que significa a dedicação do altar. Então, na verdade, o básico, por que significa Hanukkah? É uma dedicação do altar e a dedicação das vidas do Yehudim contra a assimilação. Esse que é o milagre principal. As velas são importantes, mas é um milagre que, assim, hoje valorizam muito nas sinagogas que não são muito armerim, são as sinagogas que não são muito religiosas e tal. Isso é o que é o mais valorizado. É que nem quando a gente fala o seguinte, o que é
O que é Shana Tová para as pessoas que não são muito religiosas? Feliz Ano Novo. É Feliz Ano Novo, ou então qual é aquilo que mais se come, que mais se tem de símbolo no Shana Tová? Mel. Maçã com leite, maçã com mel. Né? Então, para a maioria dos Eudim que não são muito religiosos, é maçã com mel, né? o Shana Tová. Então perde muito do qual o sentido de autorreflexão, de preparação para Yom Kippur, né? Da vitória dos Eudim contra a derrota do Yom Teruah, dos Jerechaim e tal. Então, mesma coisa. Para muitos Eudim não tem muita importância a festa das luzes. Mas, na verdade, Hanukkah é a festa da dedicação da sua vida como religioso. Não, dessa vez, o Shabat vai ser mais marmeiro, eu vou ser mais exigente no Shabat em Hanukkah. Eu vou pelo menos tentar usar um talit katan. Eu vou pelo menos tentar ir com tzniut para a sinagoga, as mulheres de saia, sem decote, né? Mesmo que naturalmente talvez não seja tão assim, pelo menos dar um passo. Os homens vestindo uma roupa mais apropriada para o dia e assim, etc, etc, etc. Né? Eu vou usar um kippah especial. Eu sempre uso um kippah sem enfeite, mas para o Shabat não. Para o Shabat não tem que ser um kippah sem enfeite nenhum. Vou arrumar um kippah especial só para Shabat, que tenha uma cor diferenciada, que seja brilhoso, que seja bonito, que tenha mais kavod. Ou então uma roupa, geralmente eu uso uma roupa mais ou menos, uso uma roupa mais forrada no dia comum. No Shabat não, vou usar uma roupa especial. Ou o meu talit é um talit meio sujinho, que durante a semana eu vou ter um talit agora só para o Shabat. Um talit durante a semana e um talit só para o Shabat. É ser um pouco mais marmir, é ser um pouco mais dedicado a Hashem, ok? Vamos lá. Ela significa inauguração, porque esses dias o templo foi inaugurado, após ter sido impurificado pelos opressores. Refeições de caridade no dia de Hanukkah. Por essa razão, há quem afirme que é meritoso comer uma refeição um pouco mais gostosa, um pouco melhor, um pouco mais de kavod. Há outra razão para esse costume. Durante esses dias foi concluído a construção do Beit HaMikdash, durante a permanência do povo israelí no deserto, apesar de ele ter sido inaugurado no primeiro dia de Nissan. O chefe da família deve narrar aos membros da casa um milagre sucedido nos nossos antepassados durante esses dias. É importante ver Flávio José. Não obstante, essa refeição não é considerada Seudat HaMitzvah, não é uma refeição festiva, não é uma mitzvah comer com essa refeição especial. Exceto quando entoam os cânticos de louvores. É costume adicionar donativos e tzedakah durante essa festividade, especialmente ao que é destinado a apoiar os estudantes de Torá, que são carentes. Ou seja, tem uma pessoa que ela tem muita vontade de estudar Torá, mas infelizmente ela não tem condições de pagar um melamento. O que a gente faz? A gente separa, o melamento é o professor de Torá, que é no caso da Yeshivá que a gente está fazendo. A gente separa alguma coisa para a gente fazer nesse dia, para poder ajudar as pessoas a estudarem Torá de alguma forma. Por exemplo, uma ideia até que uma pessoa me deu lá no meu trabalho e falou o seguinte: por que vocês não fazem? Ele tem alguma coisa parecida lá nas crenças dele. Ele falou o seguinte: lógico, o Talmud fala que a gente existe o quê? Chormá Bagoim, existe sabedoria entre as nações. Tanto, né, que o sogro de Moshe deu um conselho para ele que até hoje a gente faz da mesma maneira. Então ele falou o seguinte: por que vocês não fazem o seguinte? Não fazem uma cesta bonita de alguma coisa, seja de produtos de cabelo, de beleza, né? Ou então alguma coisa de tecido, alguma coisa especial, alguns livros, alguma coisa assim. Por que vocês não fazem um sorteio, umas rifas, para poder angariar recursos, para poder fazer para melhorar a sua escola lá, para fazer alguma coisa para manter as pessoas que estudam, alguma coisa assim? Eu falei: poxa, boa ideia, né? E é até importante a gente fazer isso pelo menos uma vez no mês, né? Fazer alguma coisa assim, para fazer uma rifa, para a gente poder fazer alguma coisa assim. E isso é até o que é uma dica aqui das Alachot de Hanukkah. Então é importante a gente fazer isso, né? Tentar de alguma forma, talvez fazer uma lista, uma carta oficial da sinagoga para mandar para as pessoas, talvez para uma loja, algum comerciante, alguma coisa assim, para a gente poder fazer um sorteio especial, vamos dizer. Segunda Alachá Beit, aqui. E aqui só, deixa eu ver quantas Alachot são total, para a gente fazer uma média, para a gente poder dar uma pausa.
São 16 alahot, acho que deve ter quase 20 alahot. Deixa eu ver. Tem 26 alahot, as outras são curtinhas, as primeiras é que são maiores. Então a gente vai até a alahá de número 4, depois a gente faz uma pausa, tá? Alahá de número 3. Trabalhar enquanto as luzes ardem é um costume até comer laticínios, e é permitido trabalhar em Hanukkah, ou seja, não é Shabbat, tá? E nem é Chol HaMoed também, mas é como se fosse. Todavia, as mulheres têm o costume de não realizar tarefas durante todo o tempo em que as velas se mantêm acesas na casa, tá? Até porque até uma coisa feminina também, o Hanukkah tem uma ligação com a parte feminina de Hashem. Ok. Esse costume não deve ser tratado com leniência, ou seja, Cavarinho, os homens têm que tomar cuidado para que as mulheres descansem pelo menos durante esse período que a vela de Hanukkah esteja acesa, nem que seja para poder dar uma força para elas, tá? Então, os homens têm que ser mais marberim e as mulheres também, tá? Vamos lá. A razão para elas serem mais rigorosas é porque havia um decreto passado sobre as moças Yehudiot, das mulheres judias, que obrigava as virgens a terem relações com o governador antes de casar, ou seja, eles experimentavam as moças, as meninas, as virgens, antes que elas casassem. Se ela tivesse noiva, chegavam lá um policial lá, tomava ela das casas e levavam para o governador para ele ter relações primeiramente com elas. Outro motivo é porque o milagre adveio por meio de uma mulher, ou seja, na verdade é para poupar as mulheres, para elas terem um pouco de cavor. Então, não é só fazer com que a mulher não trabalhe nesse momento que a vela está acesa, mas também o homem deve servir a mulher, deve respeitar ela, deve dar, de preferência, dar uma lida lá em Mishlei, no capítulo 30, lá, para poder dar aquela valorizada na mulher, falar palavras agradáveis, lembrar de coisas boas que a sua esposa fez para os seus filhos e para vocês, uma forma de também honrá-los, também nesse momento. Vamos lá. Ela era muito... Vamos lá. A filha de Yohanan, o sumo sacerdote, ela era muito bonita. E por causa disso, o rei opressor quis ter relações com ela. Ela foi inteligente e disse que antecederia seu pedido. Ela deu a ele iguarias e queijo para que ficasse sedento, bebesse muito vinho e se embriagasse e adormecesse num sono profundo. E foi exatamente o que aconteceu. Ela se aproveitou disso e cortou a cabeça dele e a trouxe para Yerushalayim. Ou seja, ela foi esperta quando a filha do Yohanan, do Akohen, o que ela fez? Quando ele estava bem lá, pronto para ter relações com ela tentou agradar ele demais, deu muito queijo, deu muita comida, encheu ele de vinho. Quando ele estava bem alegrinho, bem molezinho com aquele sono, ela chegou lá e cortou a cabeça dele. Vamos lá. Foi esperta ela. Onde é que a gente parou? Parou em Jerusalém, né? Quando o general percebeu que o rei deles foi eliminado, todos os soldados debandaram-se. Todo mundo ficou com medo. Se uma mulher conseguiu fazer isso com a gente, imagina o que os restantes do povo judeu vai fazer. Isso também demonstra também o quanto a mulher judia também tem uma força. Até hoje a mulher judia é tão valorizada, mas tão valorizada, que é um dos poucos lugares do mundo que a força feminina do exército é uma das mais fortes do mundo. As mulheres judias são as mulheres que da parte feminina do exército é a mais forte de todos os exércitos. Os outros exércitos são poupadas às mulheres. As mulheres não vão para a batalha, não pegam armamento, só fica só em parte administrativa. A mulher judia não, ela vai lá, bota a mão no fuzil e começa a trabalhar, para você ver a força da mulher judia e o valor que ela tem. Eu quero ver. Oi? Lá na Amazônia, no projeto Tiago! aquela briga de terra, quem levava os oficiais pro hotel eram as mulheres. As mulheres? Ah, legal. Vamos lá. Vamos lá. Quando o general percebeu que os reis foram eliminados, todos os soldados debandaram. Por essa razão, alguns costumam ingerir alimentos derivados de leite em Hanukkah, como recordação do milagre que aconteceu por intermédio do queijo, do leite lá naquela época. Alahá 4.
Normas relacionadas ao óleo e o pavio de todos os óleos são legítimos para acender a vela de Hanukkah, né? Embora existam também velas sem óleo também, né? Kasherim, é só procurar nos sites de venda que tem bastante. Contudo, é mais meritório utilizar azeite de oliva, pois o milagre do templo ocorreu com ele. Em todo caso, a indisponibilidade é correto selecionar um óleo que arda com as luzes pura e cintilante, ou seja, óleo de boa qualidade. Também é possível acender as velas de cera, como a gente já vê, como geralmente acontece. Já que possui uma luz mais transparente, não é permitido usar uma vela trançada, porque ela é considerada uma fogueira, então não é considerada uma vela. Portanto, são usadas velas individuais. Não deve ser usada uma cera de algum culto idólatra, porque ela é abominável, né? Ou seja, a pessoa às vezes pega lá uma vela lá que era usada para São não sei o quê, e aí pega, não, vou acender Hanukkah com ela. Não pode. Não pode, não é kasher. Todos os tipos de pavios são legítimos para o propósito de acender as velas de Hanukkah, ou lâmpadas de Hanukkah. Todavia, é meritório usar um pavio de algodão. Não é obrigatório usar pavios novos a cada noite. É permitido acender pavios usados das noites anteriores, até que ele se extinga. Ou seja, acendeu um, então em vez de trocar, mas não está bonito, está feio, está queimado. Não, tem que usar ele de novo até ele se extinguir completamente. Tá bom? E aí que a gente para e depois a gente continua na próxima alahá de número 5, tá? Vamos fazer uma pausa.